Então, estamos aqui mais uma vez reunidos, encarnados, desencarnados, para aprender um pouco mais sobre as leis que regem nossas vidas. Para agradecer por tudo que nos acontece, para agradecer por toda a ajuda que temos, desde o momento da nossa encarnação até o momento. Para agradecer por toda a ajuda que nós temos por toda a eternidade. Agradecer pelos amigos, amigos encarnados, amigos desencarnados. Para pedir pelos nossos inimigos, que eles sejam esclarecidos, orientados, e que eles possam nos perdoar se dos nossos erros contra eles, e que todos nós sejamos esclarecidos pelo Mestre Jesus, compreendendo que todos nós estamos aqui em evolução. E dentro desse planeta maravilhoso, nós estamos caminhando na nossa jornada. Agora, nesse momento de transição. Transição que nos faz refletir sobre as nossas atitudes, sobre o nosso futuro, se a gente vai querer ficar aqui na Terra ou vai querer ser transferido para outro planeta. E esse futuro depende das nossas atitudes atuais no presente. Então, vivamos o presente, essa dádiva divina. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todos os males, porque o teu é o reino, o poder, a glória e a misericórdia, para todos sempre. E graças ao bom Deus. O Evangelho foi aberto no capítulo... Capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas, e a lição é: não acrediteis em todos os espíritos. É importante isso. É importante a lição. Bom, a gente começou na outra semana a terceira parte do livro. E nessa terceira parte, um grupo do Botelho foi apresentado a três grandes espíritos. Três espíritos de grande evolução. Então, eles estavam falando sobre a experiência desses três espíritos, dessas três personalidades, e que esse grupo, né, ia passar por experiências, troca de experiências, por cursos, por palestras, um convívio mais estreito com essas três personalidades. Então, eles estão maravilhados de conseguir aprender com essas três pessoas. E assim que a gente estava parando, a gente interrompeu o capítulo nesse momento aí. Na noite de hoje, quem que vai ler? Pode continuar o Sandro por enquanto eu tiver com a voz meia ruim. Que a minha mãe não suporta ouvir.
Continua, Sandro. Ai, tá bom. Intensa comoção. Intensa comoção atingia nossas almas, extraída do íntimo do nosso ser reais sentimentos de admiração pelos três vultos que nos eram apresentados e que tão estreitamente se ligariam ao nosso destino por um tempo que não poderíamos, absolutamente, prever. Também a inconfundível figura do Nazareno nos fora singularmente apresentada. A verdade era que, até então, ele nos aparecia às cogitações mais como sublimidade ideal, incompreensível à mente humana, do que personalidade real, capaz de se tornar compreendida e imitada pelas demais criaturas. Nossos três mestres, porém, haviam sido contemporâneos dele, conheceram-no, ouviram-no falar, falaram mesmo com ele, porquanto era de notar que esse divino mestre jamais negou falar a quem o procurasse. Um daqueles mesmos mestres sentira a branda carícia de sua mão afagar-lhe a cabeça. Jesus Cristo, assim conhecido, assim visto, assim amado, atraía nossas atenções. Muitos internos presentes haviam baixado a fronte. Outros se abandonavam às lágrimas silenciosas, discretas, que desciam como orvalhando suas almas, num grato e fervoroso batismo. O silêncio continuou por alguns instantes, após o que Sóstenes continuou, orientador e zeloso. Como jamais será aconselhável a perda de tempo, porquanto alguns minutos desperdiçados no labor abençoado do progresso poderão carrear para o futuro dissabores dificultosamente reparáveis. Iniciaremos hoje mesmo a medidas favoráveis a vós outros. Sereis novamente divididos em agrupamentos homogêneos de 10 individualidades, continuando separadas, como no hospital, as damas dos cavalheiros. Somente no decorrer das aulas ou em dias fixados para reuniões recreativas poderei avistar-vos e trocar ideias. Isso acontecerá porque trazeis ainda arrastamentos penorosos da matéria, inquietações mentais perturbadoras que convém educar. Vossos pensamentos deverão habituar-se à disciplina higiênica, encaminhando-se o mais rapidamente possível para as boas expressões do espírito, para cogitações cujo alvo estará na ideia de Deus. Fareis conosco o exercício mental de elevação do ser para o infinito, mas, para tanto conseguirdes, será indispensável que vos desobrigueis de preocupações subalternas. A ideia de sexo é um dos mais incomodativos entraves das conquistas mentais. As inclinações sexuais oprimem a vontade, turbam as energias da alma e entorpecem-lhe as faculdades, arrastando-a a vibrações pesadas e inferiores, que retardam a ação do vero estado da espiritualidade. Por isso, será prudente, enquanto não progredis bastante, o isolamento, bom conselheiro que vos levará ao esquecimento de que fostes homens e mulheres ainda ontem, lembrando-vos, em seguida, de que agora vós vos deveis buscar de preferência com o amor espiritual, com o sentimento fraterno e imarcessível, inclinação divina apropriada para os arrebatamentos do espírito. Não obstante,
Me perdi. Cadê? Onde é que estava aqui? Quatro parágrafos para cima, Sandro. Ah, legal, tá. Não obstante, entidades já educadas nas reais afinidades da alma e que animaram na terra corpos femininos são indicadas para acompanhar-vos em missão educativa, como familiar. E escolhidas em o nosso corpo de vigilantes, serão como preceptoras que vos auxiliarão na verdadeira adaptação ao ambiente espiritual, que em verdade desconheceis, visto que vossos estágios no além têm se verificado, até agora, apenas entre as camadas inferiores do invisível, o que não é a mesma coisa. Ouvirão elas as vossas confidências, consolar-vos-ão com seus conselhos e experiências, quando as fatigas ou as possíveis saudades vos ameaçarem o ânimo. Atenderão vossos pedidos, transmitindo-os à diretoria desta mansão, e, assim agindo, manterão ao redor de vossos corações os doces e sacrossantos sentimentos da família, impedindo que os ouvireis por uma longa separação, pois não podereis prescindir dos sentimentos de família, tal como na terra são eles experimentados, porque ainda muitas vezes reencarnareis nos seus cenários, reconstituindo lares que nem sempre soubestes prezar, testemunhando ensinamentos que haveis de aprender no plano espiritual com vossos mestres prepostos de Jesus. Junto de vós, aqui, desempenharão elas como que o papel da solicitude materna, do interesse e da dedicação fraternais. Como vedes, toda a ajuda que a lei permite do vosso deplorável caso, a vós será facultada pela magna direção da colônia correcional que vos abriga, cujos estatutos, fundamentados na doutrina excelsa do amor e da fraternidade, têm por ideal o educar para elevar e redimir. Então, os estudos vão continuar, creio, vão agora num outro nível, num outro local. Eles estavam antes num hospital, agora estão num local um pouquinho melhor. Eles vão ser divididos em grupos de 10 pessoas e vão separar homens e mulheres. A gente sabe que o espírito não tem sexo. Então, a gente pode reencarnar como homem, pode reencarnar como mulher. O espírito não tem sexualidade. Mas, quando a gente desencarna, a gente ainda está com todas as lembranças, com todas as experiências, como homem ou como mulher, das nossas encarnações. Normalmente, a gente reencarna muitas vezes com o mesmo gênero. Homem, 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 ou mulher, 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 mulher. Então, a gente fixa isso na nossa mente e, então, tem o homem e mulher. Só que, dentro dos nossos pensamentos, ainda existem aquelas atrações sexuais. A gente sabe que o sexo é uma coisa divina, mas as perturbações sexuais é difícil, é complexa, é perturbadora, e isso atrapalha em outras evoluções, no nosso aprimoramento. Então, enquanto ainda eles estão nesses estágios iniciais, até eles se melhorarem, até eles evoluírem, é melhor fazer os estudos separados, para que não tenha outros tipos de perturbações, outros tipos de pensamentos, né, entre eles. Então, por isso que eles estão tendo esses cuidados. Logicamente que eles têm esses cuidados porque já tiveram experiências anteriores
ruins, né? Então, ó, melhor separar em grupos pequenos e grupos que habitaram corpos masculinos e grupos que habitaram corpos femininos. Tem um ponto assim que eu achei interessante também, Lourenço, assim, não dá para deixar de perceber também a palavra certa não é exaltação, né, mas é a percepção dele, né, da importância e da dádiva de estar ali naquele local correcional, e 3 pessoas contemporâneas a Jesus Cristo, né, partilharam as mesmas pegadas da mesma poeira de onde Jesus também pisou. Isso, ele fala, né, que até o momento Jesus é algo que eles não compreendem, não está próximo deles, eles não entendem Jesus, não é alguém que ele tinha convivido, que entende essa compreensão. E o convívio com 3 personalidades que conviveram com Jesus, escutaram Jesus, que estavam encarnados na mesma época que Jesus estava encarnado, e que um deles até recebeu uma carícia, né, de Jesus, vai facilitar para que eles entendam o mestre. Não, isso demonstra que o que está carregando é o original. Oi, Cida. Quer falar alguma coisa, Cida? Não, não. Estava falando que Tá, ok, então. Então, esse convívio com Jesus vai facilitar que eles compreendam, né, essa entidade tão perfeita. Vai conseguir passar as experiências que eles tiveram diretamente com o Mestre Jesus para todo esse grupo. Então, é realmente uma experiência bem interessante. Vamos lá, então. Avante, pois, caros amigos e irmãos, encorajados e decididos, para a batalha que vos concederá a libertação das graves consequências que criastes em hora de infeliz e temerária inspiração. Em um salão que precedia as salas de assembleia, encontramos as damas da vigilância, nobre corporação de legionárias, que exercitavam aprendizado sublime para as futuras tarefas femininas a serem experimentadas na Terra. E o faziam junto de nós, seus irmãos sofredores, carentes de elucidações e consolo. Esperavam pelos seus protegidos, a fim de lhes serem devidamente apresentadas. Ora, o grupo formado desde o Hospital por mim, Belarmino de Queiroz e Souza e João da Azevedo, e que se vira enriquecido àquela mesma hora por mais alguns outros aprendizes afins, portugueses e brasileiros, recebeu como futuros bons gênios as damas que nos haviam encaminhado à reunião de que saíamos, isto é, Doris Mary e Rita de Cássia. Encantados com o acontecimento, foi irresistível simpatia já para elas, impelia, pois irresistível simpatia já para elas impelia nossos espíritos. Foi comovidamente que confessamos essa satisfação que nos avassalava ao lhe oscularmos a destra que bondosamente nos fora estendida. Sem perda de tempo, fomos encaminhados para o nobre edifício em que funcionavam as aulas de filosofia e moral, um dos magníficos palácios situados na formosa avenida acadêmica. Suas tonalidades branco-azuladas projetavam no ambiente em que penetrávamos pela primeira vez o encanto sugestivo dos santuários.
jamais sentíramos tão profunda. Opa, Você não pulou alguma coisa aí, não? nossa, pulei tudo isso? Não sei o que houve. Rapaz, quando penetramos o recinto das aulas, suave comoção agitou as fibras magoadas do nosso ser. Era um salão imenso disposto em semicírculo cujas cômodas arquibancadas acompanhavam traço idêntico, enquanto, ao fundo, uma placa luminosa de avantajadas dimensões despertava a atenção do visitante e, ao centro, junto a ela, a cátedra do expositor, lente do transcendente curso que iniciaríamos. Notamos não nos ser estranho o aparelhamento. Já ouvíramos, por mais de uma vez, nos serviços hospitalares. Contudo, esse, agora, dir-se-ia aperfeiçoado, apresentando leveza e dimensões diferentes. Suaves tonalidades branco-azuladas projetavam no ambiente em que penetrávamos pela primeira vez o encanto sugestivo dos santuários. Jamais sentíramos tão profunda a insignificância da nossa personalidade como ao penetrar o estranho anfiteatro, onde o primeiro pormenor a nos despertar a atenção era o sublime convite do Senhor de Nazaré, escrito em caracteres fulgurantes e figurando acima da tela. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois o meu jugo é suave e leve o meu fardo. Eis, porém, que o tilintar macio de uma campainha despertou nossa atenção. O mestre apareceu. Era o jovem Aníbal de Silas, a quem fôramos apresentados havia poucos minutos. Vinha seguido de 2 adjuntos, Pedro e Salústio, 2 adolescentes, como ele, dedicados e atraentes, que imediatamente iniciaram preparativos para o magno desempenho. Pensamentos turbilhonaram precipitadamente pelos refolhos de minha consciência, deixando que recordações queridas da infância me aflorassem gratamente ao coração. Revi-me, pequenino, comovido e temeroso ao enfrentar, pela primeira vez, o velho mestre que me dera a conhecer as letras do alfabeto. Os adjuntos ligaram a cadeira, onde já Aníbal se sentara. Fios imperceptíveis, porém luminosos, e prepararam um como diadema que distinguimos como semelhante ao entrevisto na torre. Para a elucidação de Agenor Penalva, o silêncio era religioso. Percebia-se grande homogeneidade na assembleia, pois a harmonia se impunha, criando bem-estar indefinível a todos nós, sofredores, excitados, aflitos, angustiados que éramos. Aquietamos queixumes e preocupações pessoais, aguardando a sequência do momento. Sobre o tablado, mais 6 irmãos iniciados se apresentaram. Sentaram-se em coxins dispostos em semicírculo, enquanto Aníbal se conservava ao centro e Pedro Salústio se distanciavam. Aníbal levantou-se. Dir-se-ia que ósculos maternais rociassem nossas almas caliginosas. Surtos de esperança segredaram misteriosamente em nossos corações obliterados pelo longo desespero, e suspiros se distenderam, aliviando opressões abomináveis. Ouvimos sons longínquos e harmonias de tocante melodia, como um hino sacro, os quais predispuseram nossos espíritos
alijando do ambiente quaisquer resquícios de preocupações subalternas que ainda permanecessem na atmosfera. Instintivamente, nos vimos presa de profundo e singular respeito, que atingia mesmo as impressões do temor. Arrepios ignotos perspassavam por nossa fibratura psíquica, aquecendo-a docemente, ao passo que estranho borbulhar de lágrimas refrescava nossas pupilas requeimadas pelo pranto afogueado da desgraça. Evidentemente, era que ondas magnéticas preparativas eram conduzidas através dos sons daquele hino mirífico que unificava nossas mentes aos embalos de acordes irresistíveis, fazendo-nos vibrar favoravelmente num harmonioso estado de concentração de pensamentos e vontades. Em meio de silêncio tumular, em que não nos distraíamos sequer com os incômodos provindos dos males que nos afetavam, a voz de Aníbal, grave e carinhosa, a um só tempo, espalhou pela sala o convite enternecedor. Vamos orar, meus irmãos. Antes de quaisquer cometimentos que tentemos para fins elevados, cumpre-nos o honroso dever de nos apresentarmos ao Deus Altíssimo através das forças mentais do nosso espírito, homenageando-o com os nossos respeitos e para nós solicitando suas bênçãos divinas. As pupilas acesas ao fulgor da inteligência penetraram o íntimo dos nossos corações, tal se levantassem das sombras interiores do nosso ser o acervo dos pensamentos, no intuito de iluminá-los. Tivemos a impressão perfeita de que aquele olhar faiscante eram tochas vivas que iluminavam nossas almas temerosas e combalidas, uma a uma, e baixamos as míseras frontes, amedrontados em presença da superior força psíquica que nos visitava os refolhos da alma. Bondoso, prosseguiu, como num prelúdio harmonioso. A prece, meus caros irmãos, será o vigoroso baluarte capaz de manter serenos os vossos pensamentos à frente das tormentas oriundas das experiências e renovações indispensáveis ao progresso que fareis. Aprendendo a alçar a mente ao infinito, nas suaves e singelas expressões de uma oração sincera e inteligente, estareis de posse da chave áurea que vos levantará o segredo da boa inspiração. Orando, apresentando-vos confiantes e respeitosos ao Pai Supremo, como é o dever de cada um de nós, dele recebereis o influxo bendito de forças ignotas, que vos habilitarão para o heroísmo necessário às lutas das realizações cotidianas, próprias daqueles que desejam avançar pelo caminho do progresso e da luz, impulsionados pela oração bem sentida e compreendida. Aprendereis progressivamente a mergulhar o pensamento nas regiões festejadas pelas claridades celestes, e voltareis esclarecidos para o desempenho das mais árduas tarefas, no intuito de vos iniciar nesse roteiro proveitoso que vos convido a entenderdes o pensamento pelo infinito, acompanhando o meu. Não importa que a rescaldante lembrança dos delitos cometidos para trás vos pese nas consciências, nem que por isso, dificuldades de expansões vos entravem o necessário desprendimento. O que é preciso, o que se torna urgente e inadiável,
é querer iniciar a tentativa, é vos arrojar-lhes, vigorosamente reanimados pela mais viva coragem que puderdes convocar nas profundezas do ser, para a caminhada pelos compensadores canais da prece. Porque, sem que vos prepareis nesse curso iniciático de conjugação mental com os planos superiores, como haveis de neles penetrar a fim de vos edificardes? Então, Aníbal está falando por um grupo de suicidas que cometeram um ato horrível. Eles passaram por vários suicidas, passaram pelo hospital e agora estão nesse novo lugar. E estão tendo todo um tratamento, todo um ensinamento, toda uma dedicação de espíritos de alta evolução. Se Deus faz tudo isso por um grupo de suicidas, o que Deus não faz por todos nós? Então, antes da gente reencarnar, a gente também teve todo um preparo, toda uma dedicação, toda uma ajuda, de acordo com a nossa necessidade. E aqui ele está dizendo que a oração é importante para eles e para nós. A gente deve orar sempre, se ligar aos bons espíritos, se ligar a Jesus, se ligar os espíritos amigos, elevando a nossa vibração e nos ajudando a nossa caminhada terrestre. Então, tudo que o Aníbal está dizendo para esses irmãos servem igualzinho para nós. Não é para eles, é para todos nós. Então, Kardec já fala nas orações, ele até no Evangelho dá uma lista de preces como sugestões de que podem ser feitas. Mas lembrando que a melhor prece que existe é aquela prece sentida, aquela prece que você fala com o coração. Se for uma prece decorada e você só fala as palavras, não tem sentido nenhum. Se for essa prece decorada e você fala com o coração, tem muito sentimento. Se for uma prece de coração sua, também tem o mesmo sentimento. O importante é essa prece, você ligar o pensamento aos bons espíritos. Então, tudo que ele está dizendo aqui serve para todos nós. Está dizendo, vocês, ou melhor, nós aqui, que cometemos erros, nós não devemos ficar presos aos erros do passado. A gente tem que seguir em frente e fazer um futuro melhor, fazer um presente melhor para que o futuro seja melhor ainda. Então, o que o Aníbal está dizendo é para todos nós. E Aníbal orou. Então, atraindo nossos míseros pensamentos para aquelas estradas suaves, distribuidoras dos bálsamos consolativos, das forças renovadoras,
À proporção que orava, porém, uma faixa fosforescente de radiação opalina estendia-se sobre ele e, abrangendo a assistência, a todos envolvia como num ósculo maravilhoso de bênçãos. O hino acompanhava docemente, e em surdina, as palavras ungidas de fé que Aníbal proferia, e dulcíssimas impressões, lenificavam as contusões ainda doloridas do passado. Aníbal de Citas sentou-se ao centro do semicírculo formado pelos 6 iniciados que o acompanhavam. Pedro e Salústio colocaram-lhe na fronte o diadema de luz, ligando-o à tela espelhenta pelos fios argênteos que conhecemos. Um minuto grave de recolhimento e fixação mental predominou entre o grupo de mestres que víamos em ação, concentrando-lhes, harmonizando-lhes a vontade. Logo após, iniciou o catedrático a explanação da sua importante aula. Pela magnitude do que se passou, e então, não apenas naquele dia, como nos subsequentes, durante essas aulas inesquecíveis, pela capital influência que exerceu sobre nosso destino, nosso desenvolvimento moral e mental e a importância do método pedagógico, absolutamente inédito para nós, dedicaremos capítulo especial à sua exposição, cientes de que, apesar do esforço e da boa vontade que empregamos, apenas reflexo muito pálido do que presenciamos, conseguiremos apresentar ao leitor. Vinde a mim. Então, ele fez a oração e depois vai fazer a explanação. Logicamente que a didática de um ser desse é muito grande. Então, o Camilo Cândido Botelho vai passar o que ele conseguiu absorver. Logicamente que é uma parte do que foi transmitido a todo esse grupo. Mas a gente vai ver que é uma coisa bem... uma transmissão bem linda, né? Mas imagina o que eles receberam. Aníbal entrou a comentar a urgência de cada um de nós, como na humanidade inteira, quer do plano físico terreno ou do invisível inferior e intermediário, se reeducar sob a orientação das fecundas normas cristãs. Afirmou, em análise sucinta, contrariando ideias de que muitos de nós abrigavam, não existir misticismo supersticioso nem fatos miraculosos e anormais na epopeia magnífica do cristianismo. Epopeia que não se limitava do presépio de Belém ao drama do Calvário, mas que se estendia das esferas de luz às sombras da terra, perenemente em lances patéticos, positivos, sublimes, a que só a cegueira da ignorância deixa de apreciar devidamente. Ao contrário disso, o cristianismo, doutrina universal cuja origem se fixa nas próprias leis sempiternas, possuía bases práticas por excelência, trazendo por finalidade a recuperação moral do homem para si mesmo e a sociedade em que for chamada a viver no seu longo carreiro evolutivo, com vistas ao engrandecimento da humanidade perante as leis sábias do Criador. Lembrou que os homens terrenos projetaram sombras sobre os ensinamentos do Mestre Excelso, envolvendo-os em complexos calamitosos, por empanar-lhe o brilho da essência primitiva com inovações e atavios próprios da inferioridade pessoal de cada um, desfigurando destarte a verdade de que são
os mesmos ensinamentos, o expoente máximo. Asseverou com veemência impressionante, da qual não julgaríamos capaz um adolescente que só os magnos e altruísticos conhecimentos das doutrinas educativas expostas pelo excelso catedrático Jesus de Nazaré permitiriam a nós outros, como a humanidade, ensejo à reabilitação imprescindível, preparando-nos para a aquisição de uma nova e elevada moral, para a sanidade de ações capazes de levarem a alvorecer em nossos míseros corações horizontes vastíssimos de ressurgimento pessoal e coletivo, de progresso legítimo, na escala de ascensão para a vida abundante da imortalidade. Que doutos, sábios, gênios que fôssemos, de nada nos aproveitariam tão lustrosos cabedais se ignorantes continuássemos das normas da moral do Cristo de Deus, em cuja aplicação reside a glória da felicidade eterna, uma vez que sabedoria sem amor e sem fraternidade tem suas factícias glórias apenas no seio das sociedades terrenas. Participou-nos, em seguida, das que sua primeira aula consistiria na apresentação de sua personalidade a nós outros, seus discípulos, que necessário seria que o conhecêssemos intimamente, a fim de que seus exemplos nos estimulassem na senda espinhosa em que seríamos chamados a sofrer vultosos débitos, porquanto será sempre de boa pedagogia que o mentor apresente seus próprios exemplos aos alunos, a quem inicie, e também para que aprendêssemos a amá-lo, a nele confiar, tornando-nos seus amigos, considerando-o bastante digno de ser ouvido e acatado, que pudéssemos, em primeira análise, observar nele próprio os efeitos imarcessíveis de um caráter reedificado pelo amor do bom pastor, redimido através dos preceitos que deveríamos, por nossa vez, conhecer para nos reerguermos das sombras da impiedade em que jazíamos, pois a verdade era que desconhecíamos totalmente o cristianismo legado pelo mestre Nazareno. Não éramos cristãos, senão adversários do Cristo, ovelhas rebeladas que, em verdade, não conheciam o seu pastor. Então, o jovem Aníbal contou-nos a sua vida, não apenas a existência última, testemunhada em terras da Itália durante os ominosos dias da Idade Média, mas as variadas migrações terrenas no giro evolutivo que lhe fora próprio, seus deslizes como espírito em marcha, que também é as lutas pela redenção frente aos sacrifícios e as lágrimas das reparações, os impulsos para o bem, os incansáveis labores que lhe trouxeram os méritos nas inspirações do vero arrependimento pelo tempo perdido, labores sempre crescentes, cada vez mais árduos, assim também os aprendizados realizados durante a erraticidade, tarefas e missões no plano astral como no material, a fim de provar a eficiência dos progressos adquiridos, seu devotamento a Jesus Nazareno, a quem se ligara pelas ardências de uma paixão que nada mais poderia Que nada mais poderia ensombrar que ou nada mais poderia arrefecer. ensombrar ou arrefecer. Então, o Aníbal tem uma aparência jovem,
como já foi falado várias vezes, e foi justificado que ele tem essa aparência jovem porque ele tratava com muitos jovens. Ele trabalhava com muitos jovens e acabou tendo essa aparência bem jovem. Então, o Camilo fica admirado. Ah, mas um jovem tem tanto conhecimento. Ué, aparência jovem pelo espírito dele, mas é uma pessoa espiritualmente muito antiga. Ele, para começar, ele vai contar, está contando a história. Para iniciar, ele começa a contar a história das várias encarnações dele. Para quê? Para se mostrar? Não. Ele é um espírito já de uma certa evolução, ele é humilde, mas para mostrar a trajetória, os erros, os acertos, as mudanças de rumo, para ver que todos nós podemos, do ponto atual, nos tornarmos pessoas bem melhores do que nós somos. Então, ele está mostrando toda a jornada dele, falando um pouquinho sobre as várias encarnações, para eles conhecerem, né, o Aníbal e terem confiança nesse discípulo de Jesus que está sendo como mestre para eles. Então, está falando, está mostrando, não para se mostrar, mas para se apresentar como se fosse um currículo, para que esse grupo tenha confiança para aprender com ele. E aprender com os exemplos dele, aprender com tudo isso. Ele diz que o cristianismo, realmente, ao longo de muitos anos, ele foi entendido de maneira errada, ou até propositalmente mudado alguns conceitos, alguns conteúdos. Ou por traduções erradas, ou na hora de copiar o evangelho, mudar algumas palavras. Então, tudo isso foi... houve uma modificação dos ensinamentos do Cristo. Por isso que vem a doutrina espírita para relembrar as coisas esquecidas e colocar o conhecimento no eixo correto, que aconteceu mudanças ao longo de muitos anos. Então, ao longo de 1.800 anos, as coisas foram modificadas o sentido. Então, tem algumas passagens de Jesus que a gente não entendia ou entendia de maneira errada. E a doutrina espírita acabou corrigindo isso, mostrando o caminho correto, o entendimento correto das palavras de Jesus. Esse espírito conviveu com Jesus e teve várias encarnações após a vinda, né, dele junto lá do Mestre Jesus. E ele está contando um pouquinho sobre a vida dele. Ok? Não sei se é da minha internet, mas Lourenço e Sandro travaram umas 4 vezes. A gente está percebendo também. Eu acho que a nossa internet está meio. Mas eu acho que é a deles também. Deu uma travada aqui. Vamos lá. No entanto,
Era com assombro que ouvíamos as palavras de Aníbal traduzidas em imagens e cenas a se refletirem na tela miraculosa que lhe ficava junto. Assim foi que, enquanto falava, a realidade de suas transmigrações terrenas espirituais se reproduziam ali, como tão verídica nitidez, que nos julgaríamos coparticipantes seus através das idades ressuscitadas dos repositórios secretos dos seus pensamentos. Pois alta sugestão sobre nós, exercida, dominava nossas faculdades, ligando-as à vontade do menor, à vontade do mentor e dos seus cômpares ali presentes, elevando-nos a olvidar de que não passávamos de meros alunos que percebiam a introdução à primeira aula. Positivamente, mais real, mais completo e sugestivo do que o cinematógrafo dos dias vigentes, mais convincente que as cenas teatrais que tanto absorve e arrebatam o observador, porque era a vida em si mesma, natural, humana, realmente vivida, o retrospecto do pensamento de Aníbal foi passando gradativamente pela tela enquanto nem mesmo desta nos lembrávamos, pois não a distinguíamos, senão os fatos empolgantes que se decalcariam em nossas mentes, quais estímulos para futuras tentativas. Quando cessou o dramático desfile, o belo instrutor adolescente surgia ao nosso entendimento, como um ser amado de quem nunca mais nos desejaríamos apartar. Fora, por assim dizer, um consórcio de nossas almas com a sua, o que se verificara através das exposições feitas, porquanto a mais viva atração, exposições feitas, porquanto a mais viva atração afetiva nos impelia para ele, correspondendo assim os nossos sentimentos aos seus nobres e fraternos desejos. Não obstante, observando nossa confusão, pois surpreendia-nos o fato para a explicação do qual não trouxéramos conhecimentos suficientes no acervo dos cabedais intelectuais até então adquiridos, falou ainda olente, suspendendo, em seguida, os trabalhos por aquele dia. As cenas a que acabastes de assistir, deslizando sobre esta tela reprodutiva, que não é senão um espelho singular, para vós desconhecido, onde deixei que se refletisse minha própria alma, foram as minhas recordações, caríssimos discípulos, acordadas intactas, vivas, dos refolhos supremos da consciência. Todos os filhos do Altíssimo, ao viverem as existências planetárias como as espirituais, imprimem nos escaninhos da alma, nas camadas profundas da consciência, toda a grande epopeia das trajetórias testemunhadas, as ações, as obras e até os pensamentos que concebem. Sua longa e tumultuosa história encontra-se neles próprios gravada, como a história do globo, onde já vivemos, se acha arquivada nas camadas geológicas e eternamente reproduzida, fotografada, igualmente arquivada nas ondas luminosas do éter, através do infinito do tempo. Por sua vez, o corpo astral, envoltório que trazemos presentemente como espíritos livres do fardo material, aparelho delicadíssimo e fiel, cuja maravilhosa constituição ainda não sois capazes de compreender, registra com nitidez idêntica os mesmos depósitos que a consciência armazenou através do tempo, arquivo em que arquiva-os
em seus arcanos, reflete-os ou arquiva-os em seus arcanos, reflete-os ou expande-os conforme a necessidade do momento. Tal como fiz agora, bastando para isso a ação da vontade educada. Ora, se tivesseis educadas as faculdades da vossa alma, se, cursando universidades na terra, esclarecendo inteligências como homens que fostes, igualmente houvesseis cultivados os preciosos dons do Espírito, assim vos, apossando dos sublimes conhecimentos das ciências psíquicas, além de não haver convosco a possibilidade de uma derrota produzida por suicídio, porquanto vos teríeis colocado em planos muitas vezes superiores em que medram as paixões e insânias que a este dão causa. Agora estaríeis à altura de compreenderdes minhas expressões mentais sem o auxílio, por assim dizer, material, deste aparelhamento que me fotografou e animou os pensamentos, as lembranças e recordações, reproduzindo-as para vós, tal como se acham arquivadas nos livros secretos do meu espírito. Bom, hoje a gente tem aqui na Terra, né? A gente tem os filmes. A gente já tem os filmes em 2 dimensões. Já tem os filmes em 3 dimensões, ou 3D. A gente já tem em alguns parques alguns aparelhos que, além de você projetar em 3 dimensões, ainda você joga água, joga cheiro, e você faz com que a pessoa entre no ambiente. Aqui, eles têm um aparelho muito mais moderno do que a gente tem hoje aqui. Então, esse livro foi escrito há muitos anos atrás, e os aparelhos que eles estão utilizando para projetar a alma é muito mais sofisticado do que ainda a gente tem hoje na Terra. Já evoluiu bastante, né? De quando foi escrito o livro para hoje, a tecnologia material. Mas ainda está aquém da tecnologia que eles têm lá. Então, ele tá dizendo o seguinte: foram ligados aqueles fios prateados no Aníbal. E ele, através do aparelho, ele estava projetando as memórias dele, de várias encarnações. Como o Aníbal é um espírito mais evoluído, ele tem a lembrança de muitas vidas. A gente, quando desencarnar, a gente vai lembrar de muitas vidas nossas no passado? Não. Porque muitas das nossas vidas do passado ainda são muito perturbadoras para a gente. Graças a Deus não, né, Pro? Não, graças a Deus não. Então, a gente vai lá e a gente vai lembrar. Quando a gente desencarnar, a gente vai lembrar só da última vida. Com o tempo lá no mundo espiritual, e dependendo de como a gente estiver preparado, a gente pode lembrar da anterior ou da outra, desde que essas lembranças não nos perturbem. No caso do Aníbal, ele lembra de várias vidas e essas vidas não são perturbadoras para ele. Então, ele está lembrando. E essas memórias estão registradas no nosso próprio perispírito. Então, no nosso próprio perispírito está gravado todas essas memórias.
E ele consegue acessar essas memórias. Aí ele faz uma comparação com a geologia. Então, quando é feito um estudo geológico, você vê, por exemplo, uma montanha. E você vê uma montanha, você vê, por exemplo, várias cores diferentes. Então, você vê uma faixinha de uma cor, e uma faixa de outra, a faixa de outra, e assim, várias cores. E ele diz que aquilo é uma história, e realmente uma história. Então, imagina o seguinte, existem rochas chamadas rochas sedimentares. O que é sedimentares? É a deposição de sedimentos. Imagina um rio que vai depositando coisas em cima, no fundo do rio, e deposita mais, e deposita ao longo dos anos, vai depositando. Vai fazendo pressão, 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 e ao longo dos anos, aquele material pastoso vira um material rochoso. Só que como é feito esse depósito ao longo dos anos, são materiais diferentes. Aí acaba tendo cores diferentes. Então, analisando aquelas rochas, a gente tem uma ideia de como foi o passado. Assim como, quando você pega uma árvore, um metro de diâmetro, 2 metros de diâmetro, e corta a árvore, você vê vários anéis. E aqueles vários anéis dentro da árvore reproduzem a história da árvore ao longo dos anos. Isso são coisas simples, uma árvore, uma rocha. Mas, no nosso caso, o nosso perispírito armazena todas essas lembranças, todas essas experiências da nossa vida. E o Aníbal está usando esse aparelho para transmitir lembranças no passado. E ele precisa usar o aparelho porque as pessoas que estão escutando ele não são seres ainda desenvolvidos, são seres ainda começando a evoluir. Se fosse, por exemplo, uma conversa de Aníbal com outros espíritos do mesmo nível, nem precisava dessa aparelhagem para ele mostrar as lembranças do passado. Simplesmente era uma comunicação de mentes. Mas como o grupo ainda é atrasado, então eles utilizam um equipamento para demonstrar tudo isso. E o Camilo e os outros se sentiam como se estivesse dentro da vida deles. Se estivessem realmente presenciando todas essas experiências. Pode subir mais um pouquinho. Uma operação melindrosa, o que acabais de ver. Exige sacrifício por parte de quem atenta. Meus irmãos de ideal aqui presentes e meus discípulos forneceram-me fluidos magnéticos necessários à corporificação das imagens e à reprodução dos sons, a fim de que meu esforço não fosse demasiado. E envolvidos no ambiente dominado por ondas especiais de um magnetismo superior, que é o nosso principal elemento, vós mesmos vos sugeristes a convicção de que comigo vivestes minhas vidas. Quando a verdade era apenas que assistieis ao desenrolar do pretérito em meu ser depositado. Participo-vos em tempo que não tardareis a conhecer as mesmas experiências, extraindo de vós mesmos o passado que ainda dormita,
porque mantendes, embrutecidos pelas repercussões chocantes do vosso estado de suicidas, dons da alma que nas entidades normais despertam com facilidade, tão logo ingressam na espiritualidade. Todavia, não competirá a mim o orientar-vos neste áspero e doloroso retrospecto. O conhecimento que, como o fato agora presenciado adquiristes, comum nos planos da espiritualidade, mesmo vulgaríssimo, um dia enriquecerá as aquisições intelectuais e científicas da Terra, para galardão dos homens, através da ciência psíquica transcendental. Até lá, porém, haverá o homem de moralizar-se, desenvolver faculdades preciosas do espírito, as quais, no momento, ele ignora possuir, a fim de, só então, tornar-se digno de tão sublime aquisição, para que não venha a servir-se de um dom de natureza divina como instrumento de crimes e paixões subalternas, como ha acontecido com outros valores sagrados que até hoje há recebido. Na própria Terra, esse dom, cujo valor inestimável ainda é desconhecido às inteligências vulgares, foi exercido para as altas finalidades da educação das primeiras massas que se fizeram cristãs. Seria difícil fazer compreender o sublime alcance do Evangelho do Reino a criaturas simples e iletradas, apenas com o ardor da oratória, a magia do verbo. O Nazareno, compassivo e amoroso, senhor de poderes psíquicos incalculáveis para nós outros, dono da maior força mental que já nos foi dado conceber, expondo suas formosas lições, criava cenas e corporificava-as, dando aos ouvintes maravilhados o esplendor de visões interiores, que o seu pensamento fecundo e poderoso não se cansava de distribuir. É certo, porém, que nem todos aqueles que o ouviam estariam à altura de compreendê-lo. Mesmo dentre os escolhidos para lhe auxiliar o ministério redentor, houve quem o não compreendesse, mas os outros, para quem ele representava a luz incorruptível da verdade, simples, os sofredores sedentos de justiça e de esperança, os de boa vontade, destituídos de vaidade, em quem o egoísmo do século já não medrava, vibrando mais ou menos harmoniosamente com ele, seguiam-lhe as ondas criadoras do pensamento luminoso e absorviam o ensinamento exemplificado de todas as formas. Seus discípulos, do mesmo modo, ao falarem dele inconscientemente, projetavam recordações e pensamentos que, recolhidos pelos cooperadores espirituais incumbidos de assisti-los, eram imediatamente corporificados em sugestões poderosas para a visão do ouvinte sincero e de boa vontade, o qual passava, então, não apenas a ouvir uma narração, mas a ela assistir, a vê-la, como se presente estivesse aos feitos sublimes do inesquecível mestre. Assim também, caros discípulos, realizaremos nossas preleções em torno da doutrina legada pelo Divino Mestre, pelo Divino Instrutor, pois muito inspiradamente andou à direção desta colônia de reclusos, adotando tal método para a instrução de seus internos, por serem impossíveis, através dele, interpretações pessoais, conceitos errôneos, sofismas ou interpolações. A partir daquele dia, assistíamos periodicamente às aulas de Aníbal, iniciado que foi definitivamente o nosso preparo moral à luz das superiores doutrinas expostas pelo verbo imarcessível do Divino Messias.
O catedrático explanou, de princípio, as causas da vinda de Jesus à Terra. Arrebatador desfile de civilizações passou gradativamente pela tela mágica, demonstrando aos nossos surpresos testemunhos a mais fecunda exposição das necessidades humanas, muitas das quais jamais havíamos tido ocasião de perceber. Sem a palavra messiânica às sociedades terrenas, então se nos afiguraram o efeito, como tão bem conceituava Aníbal e Silas, um mundo sem aquecedora luz de um globo solar, um coração vazio da força impulsionadora da esperança. O mestre falava e suas narrativas, suas exposições magistrais, seus exemplos mais que convincentes, irresistíveis, e seu verbo entusiasta e ardente arrancavam do turbilhão poeirento dos séculos mortos, das idades desaparecidas e até dos momentos contemporâneos, imagens e cenas, motivos reais, exemplos coletivos ou individuais que, sob o calor magnético da sua superior vontade, associada a seus pares, se humanizavam diante de nós, levando-nos a examiná-los e estudá-los sob o critério elucidativo de suas orientações. Um curso superior e atraente de filosofia e análise comparada foi por nós iniciado. Então, e era empolgante, era belo e comovedor. Com o nosso emérito instrutor ressuscitarmos o silêncio dos séculos, a existência das sociedades que se foram na sucessão das idades, seus costumes, suas quedas, seu heroísmo, suas vitórias. Ao nosso entendimento se apresentou a vida da humanidade Gente, você viu, né? caiu aí. Caiu. A última palavra que eu entendi aqui foi humanidade. Suas quedas, seu heroísmo, suas vitórias, ao nosso entendimento se apresentou a vida da humanidade desde os primórdios, fornecendo-nos o mais do que ousaríamos conceber, a mais fecunda elucidação que nossas mentes seriam capazes de abranger, porque a história magnífica do crescimento das sociedades que lutaram sobre a crosta do planeta, de falanges que ali iniciaram o próprio desenvolvimento moral e mental, que nasceram e renasceram muitas vezes e depois se foram, atingindo ciclos melhores em outras moradas do universo, e assim, dando lugar a outras falanges, a outras humanidades, suas irmãs, as quais, por sua vez, lutariam também através dos renascimentos, trabalhando continuadamente em busca do mesmo progresso, enamoradas do mesmo alvo, a perfeição. Entretanto, no decurso de tais exames, Eu acho que poderia parar por aí, prof. Ah,
Então, ele faz todas essas projeções usando esse aparelho e usando os companheiros dele, eles auxiliam nessas projeções. Então, a projeção é da mente dele, mas ele não projeta sozinho. Ele usa o aparelho e usa a energia de todos os discípulos dele, ao lado dele, também auxiliam nessa projeção das imagens. Ele disse também que Jesus, quando falava, as pessoas sintonizadas com Jesus não escutavam somente as palavras. Porque se sentissem só as palavras, era só uma pequena parte do que Jesus dizia. Mas Jesus conseguia emitir pensamentos. E esses pensamentos, essas imagens, as pessoas que sintonizavam com Jesus, captavam essas imagens, esses pensamentos de Jesus. Então, o entendimento de parte da população que estava escutando ele era muito mais amplo do que só escutar as palavras. Eles enxergavam na mente deles imagens, exemplos, outras coisas que Jesus queria transmitir. E eles estão dizendo que a mesma coisa está acontecendo com eles. Porque eles não estão só escutando Aníbal. Eles estão dentro da vida de Aníbal. Eles estão se sentindo como se tivessem vivido junto com Aníbal. Então, é um instrumento de ensino fantástico. Né? O instrumento é fantástico. Eles estão dizendo que esse grupo estava realmente interessado no aprendizado. Então, eles estavam realmente sintonizados para captar o máximo que esse instrutor estava falando. E, logicamente, quando você se liga, você absorve muito mais. E com todos esses instrumentos, e mais essa sintonia fina entre eles, o aprendizado é fantástico. Agora, o Botelho conseguiu colocar no livro uma pequena, alguma coisa bem vago do que ele realmente presenciou. A gente começa a imaginar o que ele conseguiu aprender ali, né? Com todos esses instrumentos, com toda essa sintonia, com essas imagens, esses sons, às vezes cheiros, da vivência da Aníbal nas várias encarnações. Então, Aníbal viveu com Jesus. Então, absorveu. Então, Aníbal era um dos que conseguia sintonizar e conseguia captar esses exemplos de Jesus. Toda esse a mais que Jesus passava. E um fenômeno parecido, eles vão tentar passar para esses Camilo e companhia. Através desses instrumentos, através desses aparelhos que eles estão utilizando. Comentários? Perguntas? Quem tem mediunidade de captar energia, uma fagulha disso daí dá para entender. Mas devia ser fantástico, né, não? A energia do mestre de Jesus devia ser fantástica. Porque ele Realmente. conseguia emanar energia suficiente para chamar todo mundo para ele. Eu me lembro da passagem que a Ângela falou, né, Ângela? Não, foi a Sônia. Falou da passagem que ele está passando e tem a mulher que é doente, que sangra, e ele fala, algo de mim saiu e ela se curou.
Então, imagina o tanto de energia. É algo que a gente ainda está muito longe de entender. Verdade. Mas não é impossível. Um dia nós vamos chegar lá. E é pensando em todas essas possibilidades que a gente fica com essa esperança no coração, né? Que dá essa vontade de continuar para ver isso daí. E também dá para a gente perceber o quanto a gente ainda está aquém, né, prof? Como nós ainda estamos bem atrasadinhos. Mas a gente não pode esmorecer, a gente vai chegar lá. Se já está mostrando para nós, é porque a gente já está começando a ter possibilidade de entender. Muito bem. Mais algum comentário? Fala, Roberto. Abre o microfone. Dona Sônia Braga, um prazer ouvir a sua voz. Eu estava explicando aqui para minha filha, que nós ficamos dentro de uma aurora boreal um bocado de tempo, e bacana pra caramba, né? Porque eu nunca fui ver uma aurora boreal, né? Agora, ver ao vivo assim, ficar dentro dela, é muito bom. Mas a tonalidade que mais permanecia era aquele verde assim, verde limão, chegando a verde manga, se mistura com a cor manga, né? E eu vi que nós estávamos assim perto de era uma rocha bem grande, mas tinha uma porta bem grande de lata, né? E tinha um quadradinho assim branco, onde que poderia abrir para passar. Aí todo mundo esperando aquele quadradinho branco abrir, até que abriu, né? Aí eu olhei no quadradinho branco, eu vi o mar, né? Vi o mar calmo, tranquilo, uma outra vida, uns barcos parados assim, muito quieto, muito gostoso, né? Eu falei, nossa senhora, que lugar que é esse daí, né? E depois eu vi bastante entidades, né? Também se reunindo, é um gozado, parece que é um outro mundo, sabe? É um mundo colado em outro mundo. É interessantíssimo. Que lá de cá também tinha mar. O mar de cá não era igual ao mar de lá, né? Então, mas hoje eu percebi que a vibração agora à noite melhorou bastante em todo lugar. Não foi só aqui, não. Em bastantes lugares. Então, eu acho que agora vai melhorar um pouco, né? Foi o que eu vi hoje. Beleza. Aproveita e já faz a prece de encerramento, Roberto. O Tá bom. Roberto deu a definição do que eu falei daquele pouquinho, ó. Ele consegue. Tá certo. Tá bom. É isso mesmo. Então, o interessante, deixa eu fazer uma perguntinha só. Na leitura aí, na hora que falou do sexo aí, aquela parte da Bíblia, casai-vos, multiplicai-vos, então só entra essa parte, né? Na orientação que eles estavam recebendo, só entra no caso que você falou que vai casar, vai ter mulheres e filhas e tal. Então, tanto o homem como a mulher só fica no casai-vos e multiplicai-vos, como diz a Bíblia, né? Agora, o resto já não pode, né? É isso mesmo? Como assim? A gandaia, aquela coisa toda, já não pode, né? Não, Né? ele Na vai verdade, estudar. Né? o sexo dentro de um casal é uma coisa divina, Isso. né? O relacionamento sexual, o convívio dentro de um casal é algo divino, né? Então, faz parte da vida do casal a parte sexual. O que ele estava dizendo ali é o seguinte, é que a gente passa por perturbações sexuais, né? Então, a gente vê o sexo fora do casamento, tem
as pessoas têm relacionamento simplesmente físico, né? E não de amor. Então, por exemplo, um casal fazer sexo, tudo bem, tranquilo. Agora, se uma pessoa faz sexo com um hoje, amanhã com outra, amanhã com outro, amanhã com outra, isso aqui lá, ele não tem um envolvimento afetivo com a outra pessoa. Aí sim é um problema. Muitas vezes, as pessoas acabam se atraindo simplesmente pelo físico das pessoas e não pela afeição. Então, o que você tem que ter é o envolvimento emocional e, tudo bem, a relação sexual. Você ter relação sexual com o seu companheiro, com a sua companheira, que tem uma ligação afetiva, é saudável, porque um ajuda o outro nessas energias. Então, o casal acaba se somando, doando energia um para o outro para se ajudar. O problema é que, se você está querendo se desenvolver, querendo se aprimorar, e você tem uma distração a mais, como, por exemplo, as perturbações sexuais, você dificulta o aprendizado. Isso de qualquer Posso? forma, de qualquer perturbação. Então, digamos o seguinte, você está lá num estudo, né? Você está dentro de uma sala de aula. E eu estou lá com o celular. Aí o celular faz pipi. E eu vou lá ver a mensagem. E quando eu estou vendo a mensagem, eu estou perdendo o foco do que eu estou assistindo. E é um simples pipi do celular. É um Agora, grupo de estudantes que acabaram de sair de um hospital, estão estudando, é tudo lindo, é uma colônia, mas eles são suicidas. Eles ainda têm energia física. Por isso essa separação, porque seria muito fácil cair na energia sexual da Terra. São suicidas, não é? Só sim, vai deixar de ser quando reencarnar e voltar de novo para o plano espiritual. Então, por isso essa separação. Em outros livros do André Luiz, as colônias são mistas, sem problema algum. Eu entendi assim. inclusive, em um dos livros do André Luiz, até um casamento lá no mundo espiritual. Existe, sem dúvida. Então, não é problema, né, esses relacionamentos, mesmo no mundo espiritual. O problema como essa perturbação deles, então há separação. Como lá nos livros de André Luiz, realmente, tem as colônias são mistas. Porque lá no nosso lar, isso não é um problema. Mas no caso deles, isso pode perturbar o aprendizado deles. Então, acaba havendo essa separação. E eles dizem que o grupo de 10 e procura ter um grupo mais ou menos homogêneo. Ou seja, pessoas mais ou menos do mesmo nível, para não ver grandes diferenças e nenhum chamar atenção, eles conseguiam aprender mais. Então, é um aprendizado, né? Então, eles percebem que desse grupo, se tiver espíritos que viveram como homens e mulheres na Terra, pode haver desequilíbrio, chamar atenção, e eles não se focar no verdadeiro aprendizado. Mas, mais para frente, eles vão conviver normalmente. Eu fiz essa pergunta baseando na Bíblia que Jesus deixou. Roberto, tá baixo o seu som. Tá meio ruim aí o som.
puxar mais para cá, vou ficar mais pertinho aqui. Não, porque lá na Bíblia está falando casai-vos e multiplicai-vos, né? E eu lembrei de um caso que eu presenciei nessa uma sessão que eu fui, que tinha um espírita e que ele era convicto mesmo. Uma etapa da vida dele, ele resolveu trocar de esposa. Ele trocou de esposa. Aí, depois de uns 3 meses, ele achou que ele errou. Ele destrocou e voltou para a mesma. Entendeu? Aí, depois que ele morreu, ele ficou 6 meses errante. 6 meses errante, justamente só por essa mistura que ele fez, né? Por isso que eu perguntei. Por isso que eu perguntei, né? Porque nesse exemplo da Bíblia lá, casais e multiplicáveis, é para você ter a tua companheira, não ter mais nenhuma, só ela, né? E o espírita, aquele que desencarnou, ficou 6 meses sem saber nem quem ele era, para depois ser resgatado justamente por um erro de troca de esposa, de mulher, não esposa, de mulher. Por isso que eu O remorso chamei da atenção. consciência dele, né, Robert? Oi? Isso tem mais a ver com remorso e consciência. Tem Não, pessoas porque... que são apegadas a tesouros materiais. Não, Andresa, não foi remorso, não. Ele nem sabia do remorso. Ele foi tirado daquela linha, entendeu? Depois só foi resgatado porque teve uma sessão e eles trouxeram ele lá sem ele saber. Depois que ele foi lembrando do nome dele, o que ele fazia, aí ele lembrou o porquê que foi, não foi acusado, é o que ele errou. Então foi um erro. Ele não estava pagando, mas serviu de um exemplo muito bom, né? Justamente porque eu fiz as perguntas. Mas é isso aí. Vamos deixar terminar, então. Bom, então, assim, irmãos, nós estamos coligados com o mundo espiritual agora. As luzes estão fortes, a lua está bem perto da gente, né? A vibração está chegando muito forte mesmo. Estamos, assim, dá a impressão, assim, que é uma felicidade como o mundo estivesse sendo criado agora, né? Vejo a cidade destruída com guerra, mas bem longe daqui. Parece que existe uma divisão entre esses países que estão se destruindo e o Brasil, né? Então, com essa evidência, o que está aparecendo agora, então nós agradecemos aos espíritos que nos ajudaram e que participaram também da aula, né? Agradecemos a Jesus e a Deus nosso Pai por ter nos dado mais essa oportunidade. Então, eu vou fazer um Pai Nosso de encerramento, pode ser? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. E o Espírito está passando agora e retirando o restinho que ficou entre nós, né? Que são miasmas, entidades que estão fracas, né? Estão sendo levados tudo uma cidade bem clarinha. A cidade é simples, mas o asfalto brilha em cor amarelo leve, misturando assim com um pouquinho de branco. E é um alto. E estamos indo embora. E assim terminamos. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Isso é bom. Isso é muito bom. Muito bem. Não é, Sandro? Não é, Ângela Maria? É isso aí. Aí, pronto, muito obrigado.